Oi galera, bem-vindo à nossa segunda aula. Vou explicar só um pouquinho para vocês como funciona a parte da biomecânica, a parte das articulações, os movimentos e o que isso pode gerar para a gente. Cara, a gente pode usar isso para fazer escolha de os exercícios, também prevenir as partes das lesões. Quando eu tento passar isso para os meus alunos, principalmente os novatos, eles têm uma ideia de como ele vai fazer o exercício, por que ele vai trabalhar esse músculo e como que a gente vai fazer a ativação dessa musculatura. E também uma coisa que eu sempre faço é ver os dias que eles vão vir na academia, se é 3 dias, se é 5 dias, porque isso eu consigo montar um plano de trabalho para eles. Assim fica mais fácil para a gente trabalhar. Quando a gente já pega os dias de trabalho, se você vai fazer 3 dias na semana, 5 dias na semana, a gente consegue pensar num jeito de distribuir isso pelo corpo inteiro para não ficar nada mal trabalhado. Ou se você conseguir vir a semana inteira, 5 dias, 6 dias, a gente pode encurtar alguns músculos trabalhados e colocar ênfase nos músculos mais fracos. Vamos supor assim, tem aluno meu, principalmente alguns alunos que chegam, homens assim, tem mais dificuldade de crescer perna. Então o que eu faço? Eu tento jogar a perna 2 vezes na semana para ele trabalhar de uma forma maior. Quando termina um mês, em vez dele ter trabalhado só 4 vezes, ele já trabalhou 8 vezes no mês. Vindo 2 vezes por semana em vez de 1 vez por semana, fazendo perna desse jeito seria um crescimento maior pelo fato de treinar 2 vezes na semana e completar o dobro de treino que ele faria no mês. E quando completa um ano, cara, já foi vários treinos. Então é matemática básica e eu vou falar um pouco de como que a física pode nos ensinar nessa parte dos exercícios. Quando a gente vai fazer exercício livre, principalmente com halter, a gente tem que prestar atenção primeiro o movimento que o músculo faz e o peso da gravidade. Vamos supor, vou dar um exemplo bem básico para vocês aqui, ó. Todo mundo já viu, é um aquecimento de manguito rotador, beleza? Esse eu vou colocar o erro desse aqui, tá? A pessoa quer começar o ombro aquecendo aqui, ó. Pá, pá, beleza? Tá fazendo uma rotação interna para externa, tá bom? No ombro aqui, mas tá aquecendo o manguito rotador, tá aquecendo os músculos do ombro. E eu falo para você, não. Por que não? Vamos supor, cara, física, ó, o peso. Se eu soltar o peso cai, vai cair no chão. Por quê? A força do peso tá jogando para baixo. Então aqui eu não estou fazendo, esse peso ele não está gerando uma sobrecarga aqui para mim fazer essa rotação. O peso tinha que ser para lá, ele esteja voltando. Então o peso aqui teria que estar puxando o meu braço para criar uma força, para mim aquecer essa parte do manguito rotador, certo? Então vamos supor, se eu estiver segurando esse halter aqui com o peso jogando para baixo, sabe que músculo que vai estar trabalhando aqui? Que músculo que vai estar, entre aspas, aquecendo? Vai ser o bíceps, porque o bíceps vai estar em isometria. Porque aqui, ó, se eu parar de fazer força no braço, vai cair. Então, para mim fazer bíceps aqui, que eu subo ele e fico aqui com o músculo do bíceps ativado, então aqui eu não estou aquecendo essa parte do manguito rotador. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, beleza? Então, eu comecei com um exercício simples aqui explicando para vocês. Vamos supor, elevação lateral, tá? Ué, o que tem elevação lateral? É algo que muita gente nem sabe por que tá fazendo. Às vezes a pessoa tá fazendo lá na frente assim, pá, com o maior peso e não sabe qual que é essa parte que a gente chama de vetor de força, de torque, a resistência, tá? Que é o que a gente precisa saber para criar esse cenário, para você entender um pouco mais de como funciona, como que a gente vai gerar mais hipertrofia muscular, como que a gente vai conseguir aquele shape, fazer uns exercícios de modo corretamente. Então eu chego para vocês e falo, cara, tem movimentos que se a gente pegar um certo ponto, a gente consegue gerar mais estresse muscular, que a gente consiga pegar mais naquele músculo ali e fazer que ele cresça de uma forma mais rápida, mais intensa. Por quê? Porque é o jeito certo de fazer exercício, é somente isso. Se você entende o que você está fazendo no seu corpo, o movimento que ele está fazendo, aonde que ele está pegando, então você consegue ter uma hipertrofia maior nesse músculo, tá? Porque muita gente faz as coisas roubando e não entende, não tem esse senso. Se você colocar um pouquinho de senso nas coisas, você já consegue ter uma diferença das outras pessoas, você consegue ter um resultado a mais do que das outras pessoas. Que eu estava falando para vocês aqui, ó, na elevação lateral.
como o peso é gravitacional, então a gente está pegando os halteres, o peso, além do peso dos halteres, quando a gente vai subir, tem a força da gravidade. Então a gente tem que ver assim, ó, cara, se eu vou usar a parte do ombro para fazer lateral de ombro, eu vou elevar os meus braços, que no caso eu vou fazer uma abdução aqui de ombro e elevar ele para pegar a parte lateral. Qual que é o jeito mais certo de se fazer, que mais vai pegar, que mais vai estar tensionado o nosso músculo? Nosso músculo vai estar mais tensionado quando a gente chegar aqui nos 90 graus, beleza? Subiu aqui, ó, 90 graus, que aqui vai ser o pico de resistência que a gente vai ter. Então, se a gente colocar o braço do ladinho aqui, ó, subir, aqui, ó, vai estar numa tensão muito grande, porque no caso o peso que é ir para baixo está uma distância muito longa do eixo, que no caso é nosso corpo. Então aqui, ó, para ele descer, vai ser uma maneira eficiente para a gente segurar essa parte da resistência, resistir esse peso. Ah, Well, mas eu faço elevação frontal lá na frente, mas eu sinto bem, eu sinto que pega, coloco bastante força. Mas olha o seguinte, lembra que eu te falei sobre a distância do peso sobre o eixo, sobre o corpo? Vamos supor assim, se eu faço uma elevação lateral do lado, olha a distância que está o peso, se eu segurar o peso aqui, a distância que está o peso do meu ombro. Agora, se eu coloco ele para frente, eu vou diminuir o torque, vou diminuir a resistência que ele vai dar. Eu vou conseguir jogar com um pouco mais eu vou ter mais força no caso, para elevar ele. Se eu tenho mais força, não é porque eu tenho mais força que eu vou gerar mais estresse, que eu vou gerar mais hipertrofia muscular, mas é porque vai ficar mais fácil. Se está mais fácil, às vezes está errado. Se a gente for falar tecnicamente, se você jogar lateral, você vai ter um estresse maior, porque você está fazendo um toque resistido maior, um torque resistido bem maior. Então essa resistência importa muito, importa em vários exercícios. E tem os nossos pontos de descanso, tá? Tem pessoa que joga lá em cima e para aqui embaixo. Tá? O músculo está descansando aqui. Porque os primeiros 30 graus de rotação aqui, ó, essa rotação que a gente faz, a escápula ajuda. Então isso aqui, ó, movimento escapular, tá fazendo movimento escapular. Aí daqui para cima começa só a rotação de ombro, beleza? Então movimento escapular, rotação de ombro. Então se a gente quer dar mais ênfase ainda no trabalho, pensa assim, ó, cara, beleza, pega 10, 20 quilos, faz isso aqui, ó, pá, pá, você vai conseguir, beleza. Agora vamos colocar 60% a menos. Pega 3, 4 quilos ali, ó, segura aqui em cima, daqui para cima, faz isso, ó, tá, lateral, tá. Eu tenho certeza absoluta que vai gerar um estresse bem maior, que vai moer o seu ombro, você vai sentir muito mais. E sim, isso aí faz sentido, porque aqui, ó, a gente tirou o ponto de descanso, tirou a parte da rotação da escápula e ficou só aqui em cima, só pegando o pontinho do ombro, lateral do ombro, fazendo tecnicamente com o peso mais afastado possível do meu corpo. E a gente tem que entender isso por quê? Porque como eu te falei, como o pessoal faz a parte tentando jogar um manguito rotador aqui, que no caso não está fazendo aquecimento, nada, só está fazendo isometria do bíceps, para a gente entender um pouco mais como funciona isso, como que eu vou escolher os exercícios, na hora de escolher, isso aí que vai fazer diferença. Então a gente entendendo esse modo básico, que o halter sempre vai funcionar pela força da gravidade, a gente tem que escolher o exercício conforme for, vamos imaginar assim, conforme for o movimento do nosso músculo, o peso tem que ser ao contrário para a gente criar essa resistência sobre ele. Isso daí já vai ajudar demais, mas sim, use halteres para você pegar essa estabilização, saber usar as duas mãos na mesma direção, fazendo o mesmo movimento. Isso aí vai te ajudar demais futuramente. Agora vamos essa parte do que importa dos treinos, que no caso é a divisão de treino. Well, como que eu vou dividir meu treino? Como que eu vou dividir meu cardio? Então, essa é a parte que eu gosto muito de falar, gosto muito de discutir com as pessoas e ver qual a melhor maneira de se fazer isso. A gente tem várias estratégias para usar, mas vou colocar algumas básicas. Vamos começar falando do treino ABC. Beleza, a pessoa consegue fazer um ABC. Homem e mulher vai ser diferente? Vai. A escolha, não as escolhas, mas sim as séries, o volume de séries vai ser diferente, porque uma mulher não precisa ganhar tanto superior quanto o homem e etc, né? Então a gente vai escolher devidamente pelo gênero da pessoa e os dias da semana. Então a pessoa consegue vir na academia
3 vezes. Então dividi o treino dela em A, o treino em B, o treino em C. E o que a gente tem que levar em conta aqui, ó? Eu coloquei peito, tríceps e frontal de ombro. Ah, Well, por que peito, por que tríceps e por que frontal de ombro? Quando a gente faz peito, que é o movimento que a gente está empurrando, tudo que a gente empurra está fazendo a extensão de cotovelo. O músculo que a gente usa para fazer essa extensão é o tríceps. Então, se a gente pode ver, se você faz um supino muito pesado, se você já começa a fazer movimentos que empurram uma flexão de braço, você já sente seu tríceps fadigando de um jeito que você fala, caraca, já tá pegando o tríceps e eu tô fazendo o peito. Sim, porque ele é um músculo que ajuda, é um músculo sinergista, tá bom? Que no caso ele entra para ajudar. Ah, mas e por que frontal de ombro? Cara, tudo que a gente está fazendo no peito aqui, está fazendo essa parte de elevação, o anterior de ombro está sendo usado. O posterior de ombro também, porque ele entra como um músculo sinergista, que ele é estabilizador, mas o frontal de ombro sempre entra um pouquinho, pelo fato de estar trabalhando, quando a gente trabalha num supino inclinado, a gente sente um pouquinho do anterior de ombro quando vai fazer essa extensão, tá? Então é uma maneira de escolher, a gente saber os músculos que está sendo usado secundariamente. Então o peito principal, então o que está em uso secundário é o tríceps e o frontal de ombro. Então por que já não coloca isso tudo junto e faz um trabalho excelente ali no dia, gerando uma fadiga maior? Porque se eu separar eles, vou ter que gerar um novo estímulo, vou ter que aquecer novamente. Então o músculo já está aquecido, já está sendo usado, vamos colocar ele para trabalhar e criar uma exaustão enorme para gerar uma hipertrofia mais rápida para vocês. Então consegui fazer esse peito, tríceps, frontal de ombro. No segundo dia, no dia B, em vez de eu colocar o superior, eu vou dar um descanso no superior aqui e jogar uma perna completa com lateral de ombro, porque aí eu consigo trabalhar a parte do ombro isoladamente. Então consigo mandar um inferior de perna completa, vou fazer a perna inteira dando um descanso para a minha parte superior, mas também vou mandar um lateral de ombro, 1, 2 exercícios, vamos ver quantas séries, depois eu vou deixar isso simplificado para vocês. E no dia C, no treino C, no terceiro dia, eu vou mandar costas, bíceps e posterior de ombro. Por que a escolha desses músculos? Quando eu trabalho costas, eu estou trabalhando as partes das puxadas. A gente vai fazer tanto uma puxada alta quanto uma remada baixa, mas o braço ele vai estar sendo puxado, a gente vai estar puxando para fazer a contração das costas. Se a gente já está puxando, o músculo que ajuda nisso é essa parte do bíceps. Então o bíceps já está entrando em ação para ajudar o movimento, para fazer a hipertrofia das costas. E se a gente já está falando de costas, da dorsal inteira, tem os nossos músculos que também entra a parte do posterior de ombro. Então já facilitando, ele já está entrando como um músculo secundário, a gente já está trabalhando o bíceps. Então vamos colocar isso junto para a gente trabalhar de uma forma completa, trabalhar o ABC, não deixar nenhum músculo faltando, beleza? Então, cara, é uma forma de pensar, é uma forma completa de fazer um ABC. Para pessoas novatas que entram na academia, eu peço para fazer esse ABC. Se ele for vir 6 dias na semana, cara, faz ABC de novo, porque vai gerar uma hipertrofia maior, os seus músculos vão se adaptar de uma maneira melhor e você vai ter feito mais treinos durante o mês. Então, quando vai fazer a contagem ali, vai dar show de bola pelo volume de treinamento, tá? E como que eu faço as escolhas de exercícios para homem e para mulher? Vou deixar escrito aqui para vocês e vamos ver. Então aqui eu fiz algumas escolhas sobre o treino de um homem e de uma mulher nesse ABC, que o primeiro seria o A, seria o peito, certo? Então aqui eu joguei peito, tríceps e frontal de ombro. Esse aqui é o do homem, esse aqui é da mulher, deixei o azulzinho vermelhinho. Para vocês entenderem, aqui ó, uma letra meio feinha, mas vambora galera, aqui é para vocês aprenderem, você é louco? Ó, crucifixo no crossover, tá? Eu coloquei 4 de 20 para o homem, coloquei supino da barra, 4 séries, supino inclinado, coloquei 4 séries, depois coloquei crucifixo inclinado mais flexão. Então, só para entender, eu comecei com o crucifixo porque o movimento principal do peito é fazer essa parte de abdução, ok? Então, se o movimento dele é principal, porque eu já não começo com esse exercício, principalmente no cross, que já vai ter uma tensão constante puxando para ele aquecer o peitoral. Então ele já começa esse exercício aquecendo o peito, jogando bastante
bastante estímulo, bastante sangue para não criar nenhum lesionamento e depois em seguinte já partir para o supino na barra. Fez o supino na barra, depois do supino na barra 4 séries, fez o supino inclinado, trabalhando a parte de cima do peito. Fomos para o crucifixo inclinado, trabalhando a parte de cima, só que fechando, trabalhando a parte do meio do peito também, tá bom? E flexão, que no caso vai ser aquela flexão. Se você não serviu o exército, mano, você é louco, vamos lá, vamos ver quem serviu aí, tá ligado? Então, jogando uma flexão, que no caso, esses dois movimentos, tanto de empurrar quanto de fechar, se a gente mudar as inclinações, a gente consegue trabalhar várias porções do peito, sendo na porção baixa, sendo na porção medial, seja na porção da parte superior do peito. Beleza? Então, se a gente mudar essas angulações, saber trabalhar em todas as angulações, a hipertrofia vai ser maior de uma maneira geral, a gente vai trabalhar o músculo inteiro, entendeu? Então, fizemos isso, aí depois fomos para tríceps corda, 4 de 15, fomos para tríceps coice e tríceps francês, também 4 séries. Aí mandamos um frontal de ombro com halteres, pode escolher qual que você quiser, se é uma pegada pronada, se é uma pegada neutra, do jeito que trabalhe de uma forma geral. Se você trabalhar dessa forma na pegada mais neutra, ele vai trabalhar mais a parte proximal do peito. Se for a parte mais pronada, uma parte mais distante do peito, tá bom? Então aqui, ó, o que é essa diferença aqui, ó? De homem, eu escolhi esses exercícios e as séries, uma medida de séries que deu 20 séries para peito e 12 séries para tríceps. Já tem vários estudos falando que, cara, no mínimo a gente coloca 20 séries para músculo grande quando for homem assim e 12 séries para músculo pequeno, como o tríceps, tá? Agora na parte da mulher, eu escolhi o seguinte, foi o fly na máquina. Aqui a diferença que eu coloquei, ó, 3 exercícios para peito, sendo 3 séries de cada, tá? O fly na máquina também, como eu te falei, do movimento principal do peito, seria essa parte de adução, abdução, tá? Da adução. Então eu coloquei o fly na máquina, coloquei o supino com halter, coloquei o supino inclinado com halter, tá bom? Trabalhando bastante do halter, por quê? Porque às vezes, não estou generalizando, tem mulher que é muito forte, mas às vezes tem mulheres que não conseguem aguentar o peso da barra, porque só a barra olímpica pesa 20 quilos, tá? Então, tem pessoas que não conseguem criar essa estabilidade. Então, começando com os halteres, que tem os pesos mais baixos, então você consegue fazer esse trabalho muito bem feito, tecnicamente, pegando do mesmo jeito. E fomos para tríceps, escolhi 2 exercícios de tríceps, sendo 3 séries de cada, também, tá bom? Então aqui, eu fiz 9 séries para peito e 6 séries para tríceps. Por quê? Porque superior, a mulher já não precisa treinar tanto quanto o homem que quer gerar uma hipertrofia muito maior, quer enlarguecer o peitoral. Então, não é o objetivo das mulheres, no caso. Só aquela mulher que quer competir, quer ser bodybuilder, aí sim, aí é outra coisa, beleza? Agora, beleza, vamos pro dia B, beleza? Que seria o treino 2, tanto para homem quanto para mulher. Vamos jogar perna. Então, qual que vai ser a diferença? Cara, não vai ter muita diferença, mas vai ter coisas adicionais que eu coloquei para as mulheres, que no caso vai dar mais ênfase na parte do glúteo. A não ser que o homem também queira ter um glúteo durinho, pode fazer o mesmo treino com a mulher. Cara, porque vamos supor eu no meu campeonato, a gente sobe de sunga, a gente precisa ter o glúteo fibrado, então a gente também tem que treinar glúteo de uma maneira fervendo, cara. Tem que regaçar ali, tem que treinar muito, então é foda. Mas vamos aqui, ó, pra prática, beleza? Aqui na perna para homem, o que eu coloquei? Agachamento, que é um exercício livre, agachamento na barra, 4 séries. Extensora, jogando quadríceps, 4 séries. Isolado, flexora, que no caso vai ser a parte do posterior, 4 séries. Leg press, coloquei 4 séries, também é um exercício que envolve todas as musculaturas da perna. Passada, 4 séries. Adutora, que no caso vai trabalhar a parte dos adutores, a parte de dentro da coxa. 4 séries. E panturrilha, aqui eu coloquei 6 séries porque a panturrilha é um músculo mais difícil de desenvolver, tá bom? Que ele é um músculo mais chatinho, tem que então colocar um volume muito grande, uma intensidade muito grande para você conseguir desenvolver a panturrilha. E cara, pessoas que têm panturrilha pequena, bota uns 3 dias na semana, um dia com peso, um dia sem peso aí, que aí consegue crescer. Se fazer só um dia na semana, não vai dar muita diferença, eu juro para vocês.
falando isso na prática. Agora para mulheres, o que muda para mulheres aqui, ó? Agachamento na barra. Fizemos agachamento na barra tranquilinho, a perna um pouquinho mais fechado, pegando mais quadríceps. Sim, envolve a perna inteira, mas se a perna estiver mais fechadinha, vai dar mais ênfase no quadríceps. Agachamento sumô, que é com a perna um pouquinho mais aberta, trabalhando a parte do posterior e também dos adutores. Se você afundar mais, sente glúteo, bastante adutor, pelo fato das pernas estarem mais afastadas, virada o pezinho mais para fora, tá? Leg press também, 4 séries. Do músculo, jogando a musculatura da perna completa. Depois abdutora, que no caso é abrindo, trabalhando a parte do glúteo. E flexora. Por quê? Porque na flexora a gente tende a tentar roubar muito com o glúteo também. Quando tá fazendo, você vê que você levanta um pouquinho o bumbum. Então a abdutora já vai dar aquela cansada no glúteo para você não ter tanta força para roubar. Então no caso você consegue fazer uma flexora de um jeito, mais técnico, que você pega mais essa parte dos posteriores, dos isquiotibiais, ok? Elevação pélvica, trabalhando bem o bumbum, depois de estar trabalhando aqui ele sempre completo, aí a gente joga aqui numa parte isolada, trabalhando o glúteo isolado e um pouquinho de posterior também, que pega na elevação pélvica. E extensora, jogando quadríceps. Por que eu joguei extensora aqui embaixo? Porque todos esses exercícios usam muito a parte do quadríceps. Então eu não colocaria o quadríceps isolado do segundo agachamento. Não, joguei ele lá embaixo para tentar dar um descanso nesse músculo. E depois um pouquinho de panturrilha. Se quiser depois fazer um glúteo no cabo, tranquilo. Mas já deu para pegar de uma forma geral um trabalho muito bom, um treino muito bom para as mulheres. E um treino muito bom para homens também, pegando de uma forma geral. A gente pode jogar intensidade? Pode sim. Eu vou deixar um treino na próxima aula com os modos de intensidade que eu uso no meu treinamento. Você vai ver isso na prática como funciona, beleza? Então essa foi a parte de perna mais ou menos explicada. Aqui tem 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 para perna, tá? E mais 6 para panturrilha. Para a mulher vai ter vários, cara. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 28. Então o volume da mulher foi um pouco mais alto por adicionar essa parte do glúteo também. Beleza? Então fica assim. Essa é a perna para homem, essa é a perna para mulher, do modo que vocês entendam essa parte de escolha dos exercícios. Aqui eu trabalhei de forma geral a perna para o homem, aqui eu trabalhei de forma geral, só que um pouquinho mais detalhado para a mulher, para ela construir um glúteo muito bom, uns adutores muito bons, beleza? Para criar aquele volume, aquele aspecto bonito. E chegamos no último dia, que é o dia C, que é o terceiro dia de treinamento, que vai ser costas, bíceps e posterior de ombro. Vamos começar pelos homens e vamos falar por que eu escolhi esses exercícios. Primeiro, levantamento terra, básico, cara, tem que ter no treino. Por quê? Porque o levantamento terra vai trabalhar a parte do corpo inteiro, gerando um gasto calórico maior, gerando uma hipertrofia maior. Porque a gente vai usar a parte do corpo inteiro. Então se você tem um treinamento intenso, você tem mais chance de ter a secreção hormonal depois do treinamento, tá bom? O GH, insulina, etc. Então, se você joga esse treinamento de uma maneira intensa, esses exercícios mais básicos, como agachamento na perna, levantamento terra nas costas, então é uma maneira de você gerar um estresse maior no seu corpo, um estresse metabólico maior no seu corpo, gerando adaptações que vai fazer você gastar mais energia quando você fosse recuperar tranquilamente. Então mandamos um levantamento terra, 4 séries, depois a gente vai mandar uma remada curvada, que também vai usar o tronco como um estabilizador na isometria aqui, e vai fazer aquela remada. Então vai ser muito bom usar ela, uma puxada alta, depois a gente vai para as puxadas. Puxada alta na barra reta, e depois puxada alta no triângulo, fazendo uma bissérie, trabalhando essa bissérie, gerando uma exaustão maior, um tempo de tensão maior no músculo, gerando uma hipertrofia muito boa nas costas. Depois o cavalinho, usando esse exercício que também é livre, vai pegar bastante, vai usar mais articulações. Então esse treinamento de costa é um treinamento intenso também por ser um músculo muito grande.
E depois a gente usando o pull down aqui, que seria um movimento que vai alongar as costas, então vai gerar um alongamento. Tudo que a gente contrai, a gente precisa alongar para assim gerar uma expansão maior, gerar um aspecto mais bonito nas costas. E já jogando daqui, a gente joga o face pull. O que é o face pull? É quando a gente coloca a cordinha lá no crossover e puxa em cima da cabeça. Esse é o face pull, puxando em frente ao rosto, trabalhando a parte do posterior de ombro. Então, matamos costas, matamos posterior de ombro, chegamos no braço. Aqui eu vou mandar séries como martelinho que seria a pegada neutra. Então, olha só as pegadas. Pegada neutra, joguei martelinho, 4 séries. Fiz a pegada neutra, joguei a rosca 21, que pode ser na barra reta ou na barra W. Por que a rosca 21? Você vai fazer 7 até o meio, 7 do meio para cima e 7 ela inteira. O que vai trabalhar? Isso se chama treinamento parcial, que são coisas parciais, que são metades. Então aqui ó, a gente jogou dessa forma, trabalhando a parte longa do bíceps aqui. Daqui para cima a gente joga o pico de contração, que seria a parte mais proximal aqui do bíceps lá em cima. Então a gente trabalhou essas duas partes e depois ele inteiro, gerando uma hipertrofia no músculo inteiro. Não aquelas pessoas que roubam e ficam só no curtinho aqui. Então uma maneira de você conseguir trabalhar uma parte do braço inteira, jogando tanto a parte lá de cima do pico quanto a parte do alongamento, e ele de uma forma inteira gerando uma exaustão maior. Então depois a rosca Scott, que eu gosto muito porque o cotovelo fica mais para frente do corpo. Então no caso aqui você não tem muita coisa, muita maneira de roubar, então você consegue fazer ele com menos carga, do jeito mais técnico e sentindo que seu bíceps vai sair estragado dali. Quanto mais você dá uma machucada nele, maior vai ser a recuperação, maior vai ser a hipertrofia. Então mandamos 24 séries para costas, 12 séries para bíceps, beleza? Agora vamos para as mulheres. Levantamento terra sumô. Por que levantamento terra sumô? O levantamento terra normal com os pés retos, o sumô vai ser com as pernas mais afastadas, igual agachamento sumô, só que vai fazer essa parte do levantamento terra. Trabalhando a parte também do posterior de coxa, dos adutores e as costas, a parte da lombar. Então aqui já mata os dois em um. Já vai dar um pouquinho mais de ênfase nessa parte das pernas e também pegando costas, tá? Puxada alta, então vamos mandar uma puxada alta para começar, os exercícios mais de costas, gerando uma hipertrofia no latíssimo dorso, uma remada baixa no triângulo, trabalhando essa parte dos calombinhos das costas, fica bonitinho nas mulheres, então de uma maneira que você puxa, contraia bem, consiga sentir isso, tá bom? Depois mandou um serrote unilateral, que no caso, o que é o serrote? O serrote é aquele que você pega e joga aqui do ladinho. Se você joga de uma forma unilateral, o que acontece? Você consegue trabalhar primeiro as suas falhas. Vamos supor que meu braço esquerdo é o mais fraco. Eu começo com o braço esquerdo, depois quando eu vou para o lado direito eu faço a mesma contagem para não gerar assimetria muscular, que no caso umas costas fica maior que a outra, principalmente pessoas que têm a escápula mais alta. Se vocês conseguirem fazer esses treinos mais unilaterais, sempre começando com o lado mais fraco, isso vai melhorando essa parte postural. É isso que eu faço com as minhas alunas, com os meus alunos, e melhora demais a postura deles, tá? Então fizemos aqui, e de quebra a gente joga essa parte do fly inverso. O que é o fly inverso? É aquele que a gente joga pra cá. Tem o fly normal, que é fechando o peito, e o fly inverso. Se eu jogo essa parte do fly inverso, eu consigo pegar a parte do posterior de ombro. Trabalhando essa parte posterior de ombro, eu já mato ele trabalhando costas e posterior. Beleza, depois fiz uma rosca alternada, 3 séries, que no caso vai alternar as pegadas, ok? E uma rosca na barra W. Fiz uma rosca na barra W ali só para trabalhar um pouquinho o bíceps, já que a gente trabalhou costas, já usou o bíceps. Então eu trabalho 3 séries de cada. Então para mulher eu fiz 20 séries de costas e 6 séries de bíceps. E fiz também a parte do posterior de ombro. Então aqui eu consigo dar ênfase em 3 dias ABC e conseguir matar todos os músculos de uma forma geral. É um treino mais
extenso, como vocês podem ver. Vocês vai demorar um tempinho a mais na academia, mas vai dar um resultado muito show e significativo para vocês, beleza? Então, gente, esse é o conceito que eu tentei passar para vocês de uma forma que vocês entendam como montar um treino pelos dias que você vem, pelos dias que você consegue vir. Aqui, ó, tem um treino A, B, C, D, E. Se fosse fazer desse jeito, eu faria assim: peito, depois costas, perna, trabalharia bíceps e tríceps, colocaria o abdominal, algum outro músculo menor que eu queria dar ênfase, e ombro no final, que aqui seria uma maneira de eu intensificar um pouco mais e trabalhar com menos volume de treino, para não ter um treino tão extenso. Eu consigo ir mais vezes na academia e trabalhar por menos tempo. Então é só para dar uma ideia para vocês de como vocês vão trabalhar, de como vocês vão entender isso. Se eu tivesse assistido um vídeo desses há 10 anos atrás, quando eu comecei, cara, seria maravilhoso para mim, que já seria um meio caminho andado do que eu tive que aprender, do que eu tive que pesquisar, de juntar tudo isso na prática. Então sempre pensa nos fatores do músculo que você está utilizando, os músculos que estão ajudando esse músculo a ser utilizado, e trabalhar em cima disso no mesmo dia, dando mais ênfase nessa musculatura. Caso você tenha uma dificuldade em crescer outro músculo, tenta colocar ele 2 vezes na semana para você dar mais estímulo, um dia a mais. Sempre, se for um músculo grande, 2 dias de descanso. Se for um músculo pequeno, pode trabalhar depois de um dia de descanso, tá bom? E deixa eu falar para vocês, quando a gente fala de cardio, de intensidade de cardio, o que a gente vai fazer? Cara, eu vou passar uma coisinha básica para vocês aqui, ó, que é o seguinte: vocês vai fazer aí na sua casa, beleza? Então pega uma continha tranquilamente, que vai fazer aqui, ó, 220 menos a idade, beleza? Que aqui vai gerar a sua frequência máxima, mais ou menos, de batimento cardíaco, tá bom? Então você coloca essa continha aí, 220 menos a idade igual a frequência máxima, que seria da fórmula Carbonet, que eu já falei para vocês em alguns vídeos, tá no meu Instagram, alguns vídeos lá da fórmula Carbonet, como que faz. Eu ensino isso no meu curso também de uma forma mais complexa, para a gente saber as intensidades que eu vou colocar no coração. Quando a gente fala de cardio, de emagrecimento e também para manter aquele shape sem tanta gordura, a gente coloca um cardiozinho dependendo da frequência e da intensidade que o nosso coração pode chegar. Mas aqui, ó, eu gosto de usar de uma forma geral para as pessoas uma atividade aeróbica de pelo menos 6,0 km por hora, tá? Numa esteira, tá andando na esteira ali, cara, 6 km por hora, vou andar rapidinho. Sim, você vai fazer uma caminhada um pouquinho mais moderada para intensa, tá bom? Mas precisa ver seu coração, precisa ver os batimentos ali. Normalmente nas esteiras tem onde você coloca a mão ali para ver qual a sua frequência cardíaca, para a gente prestar atenção, para você não passar mal na esteira, mas também elevar o seu cardíaco para fazer essa queima de gordura, utilizar a gordura como fonte de energia. Se você é uma pessoa um pouco mais gordinha, está na fase de perder mais peso, você vai fazer o seguinte: 5 vezes na semana, tá? Vamos colocar aqui, ó, 43 minutos durante esses 3 meses, beleza? Cara, por favor, pega esses 43 minutos do seu dia, 5 vezes na semana, e tenta fazer. Eu tenho certeza absoluta que vai te dar um resultado bom fazendo um treino intenso, como eu te passei ali, para dar uma ideia de você como vai fazer o seu treino e seu cardio. Joga um cardio desse aqui. Se você é uma pessoa que está no ganho de massa, uma pessoa mais magra, vamos fazer o seguinte: você mais magro vai mandar 3 vezes na semana, a mesma intensidade, só que 32 minutos, beleza? Então você vai fazer 11 minutos a menos e 2 dias a menos que uma pessoa mais gordinha, porque seu metabolismo é mais rápido e a gente não quer que você jogue a sua massa muscular fora. Ao contrário, a gente quer deixar a massa muscular e construir um ganho mais seco perante a isso, tá bom? E cara, o coração é uma maneira muito importante. Eu tô, além de abaixar a sua gordura, eu tô te trazendo saúde cardíaca de uma forma benéfica, cara.
Quando eu estava competindo, minha primeira competição, eu não fiz cardio, eu tentei abaixar só na dieta, perdi muita massa muscular, porque foi um erro, a gente vai vivendo e aprendendo, e eu estou passando coisas para você que deu certo para mim, que hoje em dia dá certo para os meus alunos, e eu estou tentando passar isso de uma forma gratuita para vocês, para entender de uma forma geral, sem tantas complicações, sem falar palavras difíceis, coisas mais específicas, porque tem pessoas que não são especializadas, tem pessoas que começaram agora, então eu quero abranger todo tipo de pessoa, tá? Você sendo um expert no assunto ou não, isso aqui vai servir para você de uma maneira que você colocar na prática, isso aqui vai dar resultado. Coloca lá no seu caderninho para ver a sua frequência máxima que você pode chegar, sempre respeitando a sua frequência máxima, tá? A intensidade de 6 km por hora. Gordinho, você vai fazer 5 vezes na semana, 43 minutos. E você, um pouco mais magro aí, vai fazer 3 vezes de 32 minutos de cardio. Cara, eu quero que vocês colocam isso para fazer, coloquem esses treinos em prática. Eu acho que vai dar muito certo. No meio da gravação eu tava suando, acabei trocando de camisa, então vai aparecer na edição aí que eu tava de camisa branca, vim com a camisa de personal do nada. Então, cara, espero que vocês compreendam isso. Tô tentando fazer um trabalho muito show para vocês, levando. E na aula 3 vai ser o seguinte, cara, eu vou mostrar o treino na prática, as intensidades que eu uso, os métodos de intensidade que eu uso nos meus treinos para você. Vai ser um treino de perna, vai ser louco. Eu vou falar como que funciona, como que eu faço. Espero que vocês assistam. Se você não assistir essa aula, espero que você vai estar assistindo, né? Você está no final dessa aula, então quero que você deixe um comentário no campo abaixo. Se você não entendeu, quais dúvidas você tem, que eu vou tentar tirar numa live no Instagram, tudo certinho, como que vamos fazer. Me siga lá, o Elzinho X, e vou sempre postar conteúdo para vocês de uma maneira mais fácil de ser explicada, de você entender e colocar isso na prática. Cara, a teoria mais prática é a melhor forma da gente fazer. Estou tentando passar isso para vocês com muito amor, muito carinho, e eu espero receber o feedback de cada um que esteja assistindo isso e coloco em prática e falo, se você está fazendo esse cardio, posta lá no Instagram que você está começando a fazer o cardio no método Fit Factory e me marca, beleza? @elzinhox e bora, bola pra frente, cara. Terceira aula tá vindo aí, quero que vocês atentos no grupo para ver essa aulona, que vai ser um super treino de perna, que eu quero passar o conhecimento de intensidade para vocês de uma forma prática e fácil. Tamo junto.